Oi, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Antônio Martins Neto e o nosso objetivo hoje é discutir algumas questões revisionais a respeito do tema fisiologia nervosa e muscular. Temos aqui inicialmente um texto introdutório que fala a respeito de temas relativos ao nosso conteúdo, onde diz: o nosso sistema nervoso apresenta a capacidade de captar os diversos estímulos. O que são os estímulos? São variações de energia. E esses estímulos são provenientes tanto do meio externo ao organismo e interno ao nosso organismo. A maneira pela qual esses estímulos são percebidos depende da capacidade de estruturas especializadas do sistema nervoso em transformar as diversas formas de energia em uma que corresponda à linguagem utilizada pelas células nervosas. Essas estruturas de que nós estamos falando são os neurônios. E a energia deve ser convertida em outra, que conhecemos por impulso nervoso. A retransmissão das informações no sistema nervoso ocorre através de mediações químicas, que culminam com a chegada destas informações até centros especializados em sua interpretação. E isso ocorre em nível de sistema nervoso central. E daí temos as sensações, como visão, tato, pressão, gustação, olfação, etc. Alguns desses receptores do sistema nervoso nos dão a informação a respeito da posição em que o nosso corpo se encontra no ambiente, como é o caso dos proprioceptores. Muitas das atitudes do nosso sistema nervoso são executadas automaticamente, enquanto outras dependem da nossa vontade e, assim, dos tipos de músculos utilizados como efetuadores dessa diversidade funcional do sistema nervoso. Portanto, os efetuadores são representados por tipos musculares diferentes. No caso, esses tipos musculares diferentes são os músculos estriado cardíaco, músculo liso e músculo estriado esquelético. Então vamos aqui para a primeira questão, para que a gente possa discutir o seu conteúdo, que diz: de acordo com o exposto no texto, julgue os itens abaixo e a seguir marque a alternativa correta. Então veja que ele pede a alternativa correta. Nós vamos marcar o correto. Então vamos analisar. A capacidade do nosso sistema nervoso em captar informações do ambiente está na dependência de receptores específicos, localizados em diferentes áreas do corpo, responsáveis por transformar os vários tipos de energia em uma atividade elétrica denominada impulso nervoso. Ora, isso ficou bem claro no nosso texto, que o nosso sistema nervoso tem essa função de captar as informações provenientes do ambiente interno e ambiente externo e transformar essas informações em um tipo específico de energia, que no caso seria o impulso nervoso. Portanto, energia luminosa é captada pelos receptores localizados em nossa retina e transformam em impulso nervoso, né? Energias sonoras são captadas por receptores localizados em nosso ouvido interno e assim transformando-os em impulsos nervosos. E daí, todas essas informações, elas são captadas independente do tipo de energia, energia térmica, sonora, química, luminosa, todo esse tipo de energia que é captado, ele é transformado em uma atividade elétrica
E essa atividade elétrica no nosso organismo, ela é denominada de impulso nervoso. Impulso nervoso. Então, aqui, com toda certeza, eu vou colocar uma letrinha V, né? Uma letra V, onde eu digo que essa alternativa aqui é correta. Vamos para a próxima alternativa, o item 2. Né? Nesse caso, nós temos, ele diz que para que as informações sejam transmitidas e retransmitidas, quando se diz transmitidas e retransmitidas, é que você pode ter um canal onde as informações são captadas por receptores de determinados neurônios, são repassadas para outros neurônios, até chegar no centro, localizado, é claro, no nosso sistema nervoso central. Daí, a condição de se falar em transmitidas e retransmitidas. Se lembre das sinapses, né? Para que as informações sejam transmitidas e retransmitidas entre as estruturas do nosso sistema nervoso, é necessário mediação hormonal específica. Opa, mediação hormonal? Né? Mediação hormonal, aqui eu coloco a interrogação. Essa mediação, ela não é hormonal. Essa mediação, ela está na dependência de quem? De mediadores químicos. E esses mediadores químicos não são, no caso, classificados como hormônios. Podem até ser neurormônios. Porém, quando se fala em neurormônios, nós estamos nos referindo basicamente à atividade endócrina, ok? Sendo assim, eu vou classificar essa colocação como sendo falsa. Tendo em vista que a mediação, ela não é hormonal, e sim através de mediadores químicos de natureza diferenciada. Sendo assim, marco como sendo falsa. Vamos para o terceiro item. A interpretação das informações captadas pelos receptores podem ser organizadas em nível de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Opa, vamos analisar aqui direitinho. Será que nós temos a capacidade de organizar informações no sistema nervoso periférico? Será? Então, nesse caso, as informações, para que elas sejam organizadas, eu tenho que levar essas informações até o sistema nervoso central, representada pelo encéfalo e pela medula espinhal, para que assim eu tenha um mecanismo de captação de informações a nível de sistema nervoso periférico, condução dessas informações até o sistema nervoso central. No sistema nervoso central é onde eu vou ter a organização dessas informações e vou promover o quê? Uma resposta. E essa resposta normalmente é enviada, no caso, se for um arco reflexo, por exemplo, essa resposta será mediada por músculos estriados, esqueléticos, músculo cardíaco e músculo liso. Portanto, a organização ela se dá em nível desse sistema nervoso central e não a nível desse sistema nervoso periférico. Portanto, eu vou colocar aqui que esse item é falso. Esse item é falso. Então, vamos analisar aqui as alternativas. Ele diz que somente o item 1 está correto. Então, o item 1 é correto, o item 2 é falso e o item 2 é falso. Então, nós já temos aqui a nossa alternativa A como sendo a alternativa correta. Então, é essa que você deve marcar, a correta, como se pede.
Ok? Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 diz: analise as afirmativas abaixo e marque aquela que é falsa. Você vai marcar aquela que é falsa. Então, a alternativa falsa, para que a gente possa analisar, vamos pegar aqui primeiro a questão A, onde diz: as sensações como a visão, o tato, pressão, gustação, olfação, são considerados sentidos especiais. Certo? Então, no caso, como sentidos especiais, nós temos a visão, o tato, a pressão, que no caso estaria relacionada a informações relacionadas ao tato, né? Por exemplo, o toque que você realiza para identificar determinados objetos, para que você tenha a percepção desse tato, é claro que é exigido pressão sobre uma determinada peça, um objeto, ou dessa peça ou objeto em relação à sua pele, a partes do seu corpo, para que você possa promover essa identificação. Então, o item A é correto. O item A é correto. Como ele pede a falsa, eu não vou marcar o item A, pois o item A seria considerado correto. O item B: os diversos estímulos, variação de energia provenientes do ambiente externo e interno ao nosso organismo, podem ser de natureza física ou química. Quando ele fala os diversos estímulos podem ser de natureza física ou química. Além de física ou química, ele pode ser de outra natureza. Por exemplo, natureza física, caracterizado justamente pela capacidade que nós temos de perceber, né, o ambiente ao nosso redor através do tato, pressão, né? Natureza física. Natureza química, nós temos a capacidade de perceber os odores, de perceber os sabores. Estamos falando da olfação, da gustação, né? A visão seria o quê? Uma condição em que, para que eu possa enxergar, é necessário luz, e luz é de natureza física. Portanto, esse nosso item B, alternativa B, é verdadeira. Ele não está pedindo a verdadeira, ele está querendo o quê? A falsa. A questão pede a falsa. Vamos lá. Item C. A propriocepção, sinestesia ou sentido sinestésico, aí olha aqui, ó, não dependem de informações geradas a partir de proprioceptores. Não dependem de proprioceptores. Olha, o próprio nome está dizendo, a propriocepção, sinestesia ou sentido sinestésico, seria a capacidade que nós temos de perceber o nosso corpo ou partes do nosso corpo em relação ao ambiente em que nós estamos. Então, em se falando de propriocepção, eu tenho, é claro, que ter a participação de proprioceptores. Proprioceptores como, por exemplo, os fusos neuromusculares, os órgãos tendinosos de Golgi, os receptores articulares, são exemplos de proprioceptores. Portanto, quando se coloca essa negativa, não dependem, ele está o quê? Fazendo com que a alternativa seja falsa. E é justamente esta que você vai marcar. O item C, onde ele pede a alternativa falsa. Os músculos lisos são responsáveis por ações involuntárias? Verdadeiro. Sendo que o outro grupo de músculo que também é responsável por ações involuntárias são representados pelo músculo estriado cardíaco e as ações voluntárias pelo músculo estriado esquelético. O item E nos diz que
Os músculos estriados esqueléticos são responsáveis por ações voluntárias, correto? Voluntárias. Enquanto que os músculos liso e cardíaco por ações involuntárias, correto? Então, questão 2, item C, que seria o item falso. Vamos para a questão de número 3. A questão de número 3 diz: com relação aos músculos, principalmente o esquelético, para que promova a sua ação ao receber uma informação do sistema nervoso central, necessita de determinados íons. O que são íons? São elementos químicos com excesso de carga positiva ou negativa. E esses íons estão presentes na estrutura de sistemas reticulares de membranas e vesículas, né? E que eles devem ser liberados e que venham a interagir com proteínas dos filamentos finos. E assim permitindo a interação destes filamentos finos com os filamentos grossos. Essa interação culminará com a liberação de energia por parte da molécula presente na cabeça do filamento grosso. Essa molécula presente na cabeça do filamento grosso é justamente a molécula de adenosina trifosfato, não é isso? Aquela molécula que, sendo quebrada pela miosina ATPase, libera energia e a energia é utilizada para o mecanismo de contração muscular. Ok? Então, tudo bem. De acordo com o que é proposto no texto, podemos deduzir que a alternativa errada. Toda vez que vocês forem responder questões, procurem fazer isso que eu estou fazendo. Procurem sublinhar, procurem circular, deixar aquilo que é pedido e aquilo que é mais importante diferenciado no texto. Então vamos ao primeiro item A. Ele pede o que é errado. Para que ocorra o mecanismo de contração muscular, é necessária a intervenção química a partir do sistema nervoso. Ora, essa intervenção química, ela se dá justamente a partir de quem? Da mediação das informações entre os neurônios e dos neurônios com as fibras musculares estriadas esqueléticas. Então, essa intervenção química, ela se dá justamente através de quem? Dos mediadores químicos. Então, esse item A é verdadeiro. Ele não está pedindo o verdadeiro. Ele está pedindo o quê? O item ou alternativa que seja errada. Então, na letra B, vamos lá. É necessária a participação de mediadores químicos nas junções neuromusculares. Foi justamente o que nós vimos na alternativa A, né? Que é necessária intervenção química para que ocorra o processo de contração muscular. Então, aqui no caso também é verdadeiro e eu não quero verdadeiro, eu quero a alternativa falsa, a errada. Então, verdadeiro não é isso que eu quero. Letra C. O filamento grosso e o filamento fino, tá certo? O filamento grosso e o filamento fino, nas miofibrilas, têm grande importância no processo de contração. Com toda certeza. O mecanismo de contração muscular depende da interação entre os filamentos grossos de miosina e os filamentos finos de actina. Então, item C, verdadeiro, não marco. Vamos para o item ou alternativa D. O cálcio está presente no retículo sarcoplásmico e é liberado com a chegada do impulso nervoso. Vamos analisar. O cálcio,
é um íon de grande importância para o mecanismo de contração muscular. Tendo em vista que esse cálcio terá que ser captado pela troponina C, presente no filamento fino, e, desta forma, os sítios ativos serão liberados para que haja uma combinação com a ponte cruzada da miosina, para que assim ocorra o processo de contração muscular. E esse cálcio está armazenado onde? No retículo sarcoplásmico, que é um sistema reticular de membranas, onde nós teremos as vesículas de cálcio. E esse cálcio é liberado justamente com a chegada de quem? Do impulso nervoso. Então, tudo certinho na alternativa D. Então, eu não vou marcar a alternativa D, porque a questão está pedindo a alternativa errada. Eu não vou marcar. Vou marcar o que resta aqui. Vamos ver. Na alternativa E, uma das moléculas presentes no filamento grosso é a troponina C. Não, a troponina C está presente onde? É no filamento fino. Filamento fino que é constituído por actina, por troponina I, troponina C, troponina T, tropomiosina. Então, aqui seria a alternativa falsa. Então, eu vou marcar a letra E, que seria a alternativa errada, de acordo com o que está sendo pedido na questão. Questão de número 4. As afirmações a seguir referem-se aos 3 tipos de tecido muscular humano. Quais são os 3 tipos de tecido muscular humano? Tecido estriado esquelético, tecido estriado cardíaco e tecido muscular liso. Então, vamos ver aqui o que é dito na afirmativa 1. Todos apresentam sarcômeros. Todos apresentam sarcômeros. E esses sarcômeros são proteínas com capacidade de contração. Ora, o que são os sarcômeros? Os sarcômeros são proteínas? Os sarcômeros, na realidade, não são diretamente proteínas. Os sarcômeros, eles são unidades funcionais de 2 tipos de músculos, que no caso seria o tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular estriado cardíaco. Eles são estriados justamente porque tem essas unidades que são os sarcômeros. O músculo liso, ele é liso porque as proteínas, elas não se reúnem de tal forma a construir esse padrão. Padrão este que é denominado de sarcômero, que é constituído por linhas Z, filamentos finos de actina, filamentos grossos de miosina, e permitem uma combinação perfeita entre essas proteínas, de modo a promover o mecanismo de deslizamento de uma proteína sobre a outra, actina sobre os filamentos de miosina, desencadeando assim o mecanismo de contração muscular. Portanto, o item 1, ele é falso, por quê? Porque nem todos, porque ele afirma aqui, ó, todos, não são todos, somente o músculo estriado cardíaco e o músculo estriado esquelético é que apresentam sarcômeros. O liso não apresentam sarcômeros, portanto, não formam miofibrilas. Então, o item 1 aqui, eu vou colocar como sendo falso. Item 1, falso. Item 2. Como consequência da contratilidade,
Esses tecidos, quando ele diz esses tecidos, ele está se referindo aos três. Esses tecidos, aos três, apresentam células com grande quantidade de lisossomos. Eita, lisossomos. Me lembrei de nossas aulas na disciplina de bases bioquímicas e biológicas, onde nós falamos a respeito das organelas citoplasmáticas. Dentre essas organelas, nós teríamos uma organela membranosa, né, que apresenta no seu interior enzimas hidrolíticas e, portanto, responsáveis pelo mecanismo de digestão intracelular. Então, o lisossomo não tem nada a ver com o processo de contratilidade. Lisossomo tem a ver com digestão intracelular. Portanto, o item 2 é falso. Item falso. O item 3 diz: actina e miosina são proteínas responsáveis pela contração desses tecidos. Actina e miosina. Actina e miosina são proteínas responsáveis pela contração desses tecidos. A actina, no caso, desliza sobre a miosina. A actina forma um filamento fino e a miosina forma um filamento grosso. Nesse caso, todas as fibras, sejam lisas, estriadas esqueléticas ou estriadas cardíacas, apresentam actina e miosina. Porém, no tecido muscular liso, actina e miosina não chegam a formar sarcômeros, portanto, não apresentam miofibrilas. O processo de contração se dá diretamente, de forma desordenada, pelo deslizamento de actina por sobre a miosina. Então, esse item 3, actina e miosina, são proteínas responsáveis pela contração desses tecidos. Esse item é verdadeiro. Verdadeiro. Então, se nós observarmos aí, nós só temos que o item 3 é verdadeiro. A letra A diz que todas estão corretas. A letra B diz que 1 e 2 estão corretas. A letra D diz que 2 e 3. A letra C diz que 1 e 3 estão corretas. A letra D diz que 2 e 3 estão corretas. Porém, só está correto o item 3, que no caso, representado aqui na alternativa E. Então, vamos marcar ali como sendo a correta o item E. 5. Os animais utilizam-se dos músculos para movimentar o corpo ou partes dele. É graças à atividade muscular que conseguem andar, nadar, correr, etc. Sobre esse assunto, observe a figura adiante e analise as proposições a seguir. Então, aqui nós temos uma figura mostrando o músculo, um feixe muscular, fibras musculares. Das fibras musculares, eu tenho aqui o item 1, que seria a miofibrila. Temos aqui um fragmento de osso e temos o tendão fazendo a conexão com o osso, né? E o item 1 está aqui aumentado. O item 1 é a miofibrila aumentada, mostrando o padrão que se repete, que seria o quê? A união de sarcômeros, que seriam a unidade funcional do músculo. E aí eu pego a miofibrila e logo abaixo eu tenho a representação de uma unidade, que seria o sarcômero, onde esse sarcômero, num primeiro momento, se encontra relaxado e, num segundo momento, se encontra contraído. Observem o algarismo 3, apontando para oscilamentos finos de actina,
4 apontando para os filamentos grossos de miosina, certo? E aqui, preso aos filamentos de actina, nós temos aqui a linha Z. Aqui embaixo nós temos a mesma condição, né? A mesma condição não, o mesmo sarcômero, só que agora ele está o quê? Contraído. Então, sarcômero relaxado 3, não, desculpem, 5, né? Sarcômero relaxado, e 6, sarcômero contraído. Então, vamos analisar os itens para ver o que a questão pede. Ele diz que as fibras musculares esqueléticas apresentam em seu citoplasma finíssimas fibras contráteis, que são as miofibrilas representadas por 1. Então, temos aqui 1, que é a miofibrila. As miofibrilas que são, no caso, constituídas por uma sequência de unidades denominadas sarcômeros. Então, o item 1 aqui, eu coloco verdadeiro. Verdadeiro. Item 1, verdadeiro. Item 2. Cada miofibrila é formada por uma sequência linear de sarcômeros. Então, tá lá, ó. Cada miofibrila, ela é formada por uma sequência linear de sarcômeros. E ele coloca o 2, ó. Sequência linear de sarcômeros. 2. Verdadeiro. Verdadeiro. No item 3, nós temos: cada sarcômero é constituído por filamentos proteicos de actina, representado por 3, ó. Actina, filamento fino, representado por 3, e miosina, filamentos grossos, representados por 4. Verdadeiro. Verdadeiro. 4. Verdadeiro. O item 4 nos diz: a presença de íons cálcio no líquido intracelular é uma condição necessária para que ocorra a contração dos sarcômeros 6. Contração dos sarcômeros 6. Então, 6, nós temos um sarcômero contraído e já vimos em questões anteriores a necessidade de quem? Do íon cálcio, que está armazenado nas vesículas do retículo sarcoplásmico e que, quando liberado, é captado pela troponina C e assim sendo utilizado para promover a interação entre os filamentos de actina e miosina, desencadeando assim o processo de contração muscular. Verdadeiro. Item 5. No relaxamento dos sarcômeros, 5. Então, vamos lá, ó. No relaxamento dos sarcômeros, 5. Ó, o sarcômero relaxado, 5. Existe gasto de ATP. Existe gasto de ATP. ATP, adenosina trifosfato, é a molécula que armazena energia no nosso organismo. E para que haja o mecanismo de deslizamento dos filamentos de actina por sobre os de miosina, é necessário a intervenção de energia, que é proveniente da quebra do ATP. Portanto, o item 5 é também verdadeiro. Então, temos que todos os itens são verdadeiros. Todos os itens são verdadeiros. Todos os itens são verdadeiros. E onde é que estão aqui? Então, estão corretas. Então, o que ele pede? Estão ou está? Correta ou corretas. Qual seria o item? Seria, no caso, 1 e 2 está correto, 3 está correto, 4 está correto, 3 e 4. Então, eu vou marcar o quê? Letra E. Todas estão corretas. Todas estão corretas. Letra E. Vamos agora para a questão 6, conteúdo que trata
de conteúdo que trata de bioenergética. Bioenergética. A questão 6 diz: assinale a afirmativa correta. Afirmativa correta sobre a maneira como o organismo humano retira a energia da glicose. Como que o organismo humano retira a energia da glicose? Nós, quando trabalhamos a bioenergética, a gente viu que a glicose ela pode ser quebrada por via anaeróbica e pode ser quebrada também por via aeróbica. Na via anaeróbica, essa glicose ela vai passar por um processo de reações, são 10 reações, onde ao final dessas reações você terá a produção de 2 moléculas de ácido lático. Ácido lático. E a glicose, quando ela é quebrada por via aeróbica, a primeira parte ocorre no citoplasma, que corresponde à glicólise, o conjunto de reações anaeróbicas, e a segunda parte vai ocorrer no interior das mitocôndrias, onde nós temos 2 grupos de reações. A beta-oxidação, que ocorre na matriz mitocondrial, e a cadeia respiratória, que ocorre nas cristas mitocondriais. Ok? Então, nesse caso, o que você observa é que, quando por via anaeróbica, eu vou transformar a glicose em ácido lático. E quando por via aeróbica, eu vou transformar a glicose em gás carbônico, água e energia. Tudo bem. Então, vamos analisar o que é correto. O organismo, como precisa de energia rapidamente e a todo tempo, faz a combustão da glicose em contato direto com o oxigênio. Ora, se ele precisa de energia rapidamente, o processo que é utilizado não é o processo oxidativo, e sim o processo anaeróbico, ou seja, a glicólise, que ocorre no interior do citoplasma, onde a glicose é quebrada e transformada em ácido lático, produzindo energia suficiente para a ressíntese de 2 ou 3 ATPs. Então, aqui nós temos que esse item é falso. É falso. Ele não quer falso, ele quer correto. Vamos para o item B. Como a obtenção de energia é sempre imediata, eita, ó, sempre imediata, cuidado com isso aqui, ela só é obtida quando a glicose reage com o oxigênio nas mitocôndrias. Ora, se ela é imediata, ela tem que ser disponibilizada rapidamente. Então, ela seria tipo a alternativa A, com outras palavras. Quando você precisa de energia de forma mais lenta, eu tenho que me utilizar de quem? De reações aeróbicas, que vão ocorrer também no interior, também não, que vão ocorrer no interior das mitocôndrias, e a parte anaeróbica no citoplasma das células. Então, aqui esse item é falso. Falso. Item falso. C. A energia, por ser vital para a célula, ela é obtida antes mesmo de a glicose entrar nas mitocôndrias, usando o oxigênio no citoplasma. Olha aqui, oxigênio no citoplasma? Oxigênio no citoplasma? Não. O oxigênio, ele é utilizado onde? Ele é utilizado no interior das mitocôndrias, nas cristas mitocondriais, no processo denominado de fosforilação oxidativa, certo? Então, esse item aqui também é falso. Falso. D. A energia da molécula de glicose é obtida através da oxidação dessa substância pela retirada de hidrogênios presos ao carbono.
Processos esses denominados de desidrogenações. Desidrogenações, que ocorrem a nível de citoplasma quando nós estamos falando de quê? Da glicólise, que é claro, anaeróbica, o sistema do ácido lático. Ou no interior das mitocôndrias, processo que denominamos de glicólise aeróbica, respiração celular. Então, aqui nós temos o item verdadeiro. Como a questão ela pede o quê? Ela pede a afirmativa correta, nós já achamos aqui que a alternativa correta é a letra D. Alternativa correta. O item E, ou alternativa E, nos diz que a obtenção de moléculas de ATP é feita por enzimas chamadas desidrogenases. Não. As desidrogenases, nicotinamida adenina de nucleotídeo, flavina adenina de nucleotídeo, NAD e FAD, certo? São, no caso, aceptores intermediários de hidrogênios e elétrons. A passagem dos hidrogênios e elétrons na cadeia respiratória, hidrogênios e elétrons que foram deixados lá pelo NAD e pelo FAD, é que, ao passar pela cadeia respiratória, é que vão, em algumas reações, produzir energia para a ressíntese de ATP, processo este denominado de fosforilação oxidativa. Então, a obtenção de molécula de ATP ela não é feita pelas desidrogenases, ela é feita justamente pela energia que é liberada em determinadas reações que ocorrem tanto no ciclo de Krebs quanto na cadeia respiratória, certo? E também pode ocorrer na glicólise no citoplasma, quando por ocasião da realização de algumas reações, certo? Então aqui eu vou colocar uma letra F de falsa. Portanto, a questão de número 6, você vai marcar como alternativa correta a alternativa D. 7. O esquema a seguir resume o consumo, representado por X, e a produção, representado por Y, de adenosina trifosfato, no processo de quebra da glicose por via anaeróbica, glicólise, proveniente do glicogênio muscular. Proveniente do glicogênio muscular. Vamos lá. Então, vejamos aqui a molécula de glicose. Vejam que a glicose está limpa, né? Na realidade, para que essa glicose seja proveniente do glicogênio muscular, a gente teria que imaginar que essa glicose já viria fosforilada, não é isso? Porém, observem que a questão, ela coloca uma situação de que ela é proveniente do glicogênio muscular, porém, nas alternativas, ele não deixa a opção para que eu pudesse colocar nas alternativas X e Y valores referentes ao glicogênio. Porém, ele deixa bem claro aqui dentro do quadrilátero que a glicose ela vem limpa. Então, se ela vem limpa, ela vai precisar ser o quê? Fosforilada. Ela vai necessitar de 1 ATP. E, logo à frente, essa glicose ela vai necessitar de um outro grupamento fosfato para se ligar à molécula agora, não de glicose, tendo em vista que essa glicose já teria sofrido uma isomeria e passado a ser conhecida como frutose. Aí você tem a frutose 1,6-difosfato. Frutose 1,6-difosfato. Di, 2. Então, o X corresponde a quanto? A 2. O X corresponde a 2. Né? Mas nós temos aqui 2 no item A e temos 2 no item C. Então, ainda não dá ainda para a gente responder a questão.
né? Mas, vamos aqui. E quantos ATPs são produzidos? Na realidade, você consome 2 ATPs e nas reações subsequentes, você terá o quê? Você terá a produção de 4 ATPs. Né? 4 ATPs. Então, você consome 2 ATPs e você produz 4 ATPs. O saldo, no caso, seria de 2 ATPs. Mas o que ele pergunta? Os valores de X e Y são respectivamente. Então, de X a gente já viu que era 2, e de Y a gente viu que seria o quê? 4. Então, nós vamos marcar a alternativa que tem os dois valores, respectivamente, X e Y. Ó, respectivamente. Então, X tem que vir primeiro, certo? Tem que vir primeiro, que é 2, e o Y tem que vir depois, que é 4. Porque eu poderia ter alguma alternativa que falasse, aqui, ó, preste atenção, 4 e 2, ó. O item B, 4 e 2. Então, não seria respectivamente, porque para ser respectivamente, 4 e 2, eu teria que ter primeiro o X, o Y, e depois eu teria que ter o X. Então, eu vou marcar item A. Item A. Item A. 2 e 4. Vamos agora para a questão de número 8. A questão de número 8, ela tem uma correlação direta com a questão de número 7. Né? É claro que se você, no caso, erra uma questão dessa daqui, de número 7, você vai deixar de acertar também a questão de número 8. E observem o que a questão está pedindo. Observem o que a questão está pedindo. Né? Os nossos alunos têm uma dificuldade muito grande em promover a interpretação da questão. Nós temos que interpretar o que a questão está pedindo. Então, vamos ler devagarinho e ver o que ela está pedindo, para você colocar a sua resposta. Considerando a sua resposta anterior, qual foi a sua resposta anterior? 2 e 4, para X e Y, respectivamente. Você concorda que a energia proveniente do saldo de ATPs, ora, se você tem que X é 2 e Y é 4, então o saldo vão ser o quê? 2 ATPs. Então isso aqui você já tem que fazer, já tem que pensar na sua resposta. Considerando a sua resposta anterior, você concorda que a energia proveniente do saldo de ATPs, X e Y, que no caso são 2, poderá ser utilizada totalmente numa atividade anaeróbica lática? Ele está te perguntando, né? Está te perguntando se você concorda, né? Responda que sim ou que não. Está bem aqui, ó. Eu estou respondendo aqui, não. Eu estou respondendo, não. Com isso eu já teria respondido a questão? Não teria. Não teria por quê? Porque logo à frente ele coloca aqui, ó. Justifique. Justifique. Ah, moço. Aí, para justificar, eu tenho que ter algo para poder demonstrar que eu não concordo por isso ou por aquilo. Certo? Então, para isso, alternativa não, a questão ela coloca o seguinte, ó. Lembrar que o nosso organismo só suporta, em média, 60 a 70 gramas de ácido lático antes de entrar em fadiga muscular. Ora, se com 60 a 70 gramas de ácido lático eu já estou entrando em fadiga muscular, é claro que eu não posso me utilizar de toda a energia proveniente da quebra do ATP por via anaeróbica. Tendo em vista que, para eu me utilizar de toda a energia, eu iria produzir o quê? 180 gramas de ácido lático. Então, para isso, eu tenho que conhecer o quê? Que um mol de glicose pesa 180 gramas.
um mol de glicose pesa 180 gramas. E que um mol de glicose vão produzir 2 moléculas de ácido lático. E que cada molécula de ácido lático, ela pesa o quê? Cada molécula de ácido lático, ela pesa a metade da molécula de glicose. São 2 moléculas. Sendo assim, o que eu tenho? Eu tenho 180 gramas de ácido lático. Ora, mas 180 gramas de ácido lático. Mas a própria questão está me dizendo que o nosso organismo só suporta de 60 a 70 gramas de ácido lático. Portanto, eu não vou poder metabolizar 180 gramas de glicose. Eu só vou poder metabolizar 60 a 70 gramas de glicose. Sendo que, se eu metabolizar 60 gramas de glicose, eu vou produzir 60 gramas de ácido lático, que é o que é dito na questão. E assim, eu vou produzir somente o quê? 0,66 ATPs. Então, já é uma justificativa para eu comprovar a minha resposta. Não. E se eu consumir 70 gramas de glicose, eu vou produzir o quê? 70 gramas de ácido lático, o que corresponde a 0,78 ATPs. O que também contribui para que eu afirme a minha resposta, não. E sendo assim, eu fecho a questão colocando o quê? Eu fecho a questão, né, colocando a resposta. Não. Por quê? Pois a ressíntese de 0,66 a 0,78 ATPs já estaremos entrando em fadiga. Então, eu não posso chegar a metabolizar 180 gramas, certo? Pois, na ressíntese de 0,66 a 0,78 ATPs, que corresponde a 60 ou 70 gramas de glicose, eu já estarei entrando no processo de fadiga muscular. Então, temos aí a nossa resposta para a questão de número 8. Questão de número 8. A questão de número 9 é uma questão muito linda, questão questão que envolve o conhecimento das reações que nós trabalhamos em nossas aulas, né? Nós discutimos na bioenergética a glicólise aeróbica, respiração celular. Vejam, a figura ela está me mostrando, primeiro, ela está me colocando isso aqui, ó. O que é isso aqui? O hialoplasma. Hialoplasma é o citoplasma. Citoplasma fundamental, ou hialoplasma. Vimos isso aqui em bases bioquímicas e biológicas. E ele coloca que o primeiro grupo de reações é denominado de glicólise. Glicólise. E a glicólise é a quebra da glicose por via anaeróbica, onde eu não preciso do oxigênio, certo? Sendo assim, a glicose ela vai ser metabolizada produzindo 2 moles de ácido pirúvico. Se não tiver oxigênio suficiente, esse ácido pirúvico vai se transformar em acetilcoenzima, ele vai se transformar em ácido lático. Eu terei 1 mol de glicose, 180 gramas, produzindo 2 moles de ácido pirúvico, cada um com 90 gramas, certo? E, desta forma, se não tem oxigênio, eu vou transformá-lo em ácido lático. Porém, esse ácido pirúvico, na presença de oxigênio, ele vai ser transformado em acetilcoenzima A, e para que haja o processo de transformação do ácido pirúvico em acetilcoenzima A, eu terei que ter o quê? Descarboxilação, como está sendo mostrado aqui. Aqui não está mostrando a desidrogenação, né? Desidrogenação, que deveria estar aqui também na figura, mas a figura não colocou, né? Então, o processo de descarboxilação, processo de desidrogenação
E eu terei o quê? A aferência. Eu terei a inserção de uma molécula de coenzima A. E assim o ácido pirúvico se transforma em acetilcoenzima A, que entra no ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, o acetilcoenzima A vai passar por reações de óxido-redução, né? Essas reações vão produzir hidrogênios, que são captados pelo NAD, pelo FAD. Eu terei reações que vão produzir carbono, gás carbônico, reações de descarboxilação, e terei também algumas reações aqui no ciclo de Krebs que vão envolver o que nós chamamos de fosforilação a nível desse substrato, né? Que seria a formação de ATP diretamente nas reações, em algumas das reações, em algumas não, em uma das reações do ciclo de Krebs. Ok? E aí o que vai acontecer? O NAD e o FAD, aqui ele só está mostrando o NAD, nós temos também o FAD. O NAD vai o quê? Transportar os hidrogênios e elétrons que captou no ciclo de Krebs, porém ele poderia também captar no citoplasma e transportá-los para as cristas mitocondriais, ó, as cristas mitocondriais, onde nós temos o quê? A cadeia respiratória. E esses hidrogênios e elétrons, ao final da cadeia, vão se juntar com o oxigênio para a produção de água. E a energia liberada em alguma das reações vão ser utilizada para promover o mecanismo de fosforilação, tá certo? Produzindo o quê? ATP. E o ATP será utilizado para realizar as diversas funções, né? Onde tiver reação que necessite de energia, o ATP estará lá para poder fornecer essa energia, como é o caso da contração muscular, por exemplo. Então ele diz o quê? A observação na figura nos permite afirmar que... O que ele nos permite afirmar? Ele quer saber o que é certo. A molécula de glicose sofrerá um pequeno desdobramento com pouca produção de energia. Pessoal, pequeno desdobramento com pouca produção de energia seria se as reações ocorressem somente no citoplasma, o que caracterizaria o que nós chamaríamos de glicólise. Porém, aqui nós não temos somente a glicólise, nós temos a glicólise, temos as reações do ciclo de Krebs e temos as reações da cadeia respiratória. Portanto, estamos falando na glicólise aeróbica. Então, a molécula de glicose ela vai sofrer um grande desdobramento, com produção de grandes quantidades de energia. Se lembrem que a glicose, quando quebrada por via anaeróbica, produz de 2 a 3 ATPs. E quando quebrada por via oxidativa, ela vai produzir de 38 a 39 ATPs. Portanto, o item A é falso. Então, podemos afirmar, né? Podemos afirmar o que ele pede na questão. Podemos afirmar. Afirmar. Se ele pede para afirmar, eu não vou marcar a alternativa A. Alternativa B. A desmontagem da glicose se dá pela remoção gradativa dos seus hidrogênios, processo denominado desidrogenação. Opa! Pois então vamos aqui, ó. Olha aí, ó, o NAD, a glicose vem sendo quebrada, se transformando em ácido pirúvico, acetilcoenzima A, passa pelo ciclo de Krebs, e aí, ó, liberação de gás carbônico e hidrogênios. E aí os hidrogênios são captados pelo NAD, pelo FAD e vão para a cadeia respiratória para formar o quê? Água na presença de oxigênio e energia para a ressíntese do ATP. Então é o inverso do que se está sendo dito na afirmativa A. Então a desmontagem da glicose se dá pela remoção gradativa dos seus hidrogênios. Processo esse de desidrogenação. Verdadeiro. Verdadeiro. Então, aqui é a alternativa que você vai marcar. B, verdadeiro. Vamos para a alternativa C.
Ele diz que NAD, FAD e oxigênio são substâncias fundamentais no processo, já que funcionam como aceptores intermediários de hidrogênio. Quando se fala em aceptores intermediários de hidrogênio, eu posso falar no NAD, eu posso falar no FAD, mas o oxigênio não. O oxigênio não é aceptor intermediário. Intermediário é aquele que captura os hidrogênios de reações para ir para a cadeia respiratória. Ok? O oxigênio, no caso, ele funciona como aceptor final, pois ele vai receber os hidrogênios que são trazidos pelo NAD e pelo FAD, para que assim ocorra a reação que irá culminar com a formação de água. Formação de água. Então, vamos aqui colocar uma letra F. Letra C é falsa. F. Letra D. A dupla membrana da figura constitui um fator importante para a ocorrência do ciclo de Krebs. A dupla membrana da figura. Rapaz, eu venho para cá, ó. Dupla membrana, eu tenho uma membrana externa e tenho uma membrana interna. Opa, que coisa linda aqui, ó. Olha a membrana interna. Na membrana interna, que são as cristas, que formam as cristas mitocondriais, é onde eu terei as reações da cadeia respiratória, sistema de transporte de elétrons. Então, não está relacionado com o ciclo de Krebs, e sim com a cadeia respiratória. Então, eu vou lá no item D e coloco o quê? Coloco F. Item D, coloco F. A formação do ácido pirúvico ou piruvato ocorre principalmente na matriz mitocondrial. Pelo amor de Deus. Ácido pirúvico está bem aqui, ó. A matriz mitocondrial é onde ocorre o ciclo de Krebs. Nas cristas mitocondriais ocorre a cadeia respiratória. Então, o ácido pirúvico, ele é formado onde? No hialoplasma. Hialoplasma. Então, a alternativa é falsa. A alternativa é falsa. Vamos lá. Questão de número 10. Questão de número 10. Considere o esquema a seguir referente ao processo respiratório de uma célula eucariota. Célula eucariota. Células eucariotas são o quê? Células que apresentam organelas membranosas, né? Se apresentam organelas membranosas, dentre elas, aquela que está relacionada com o processo respiratório, que no caso são as mitocôndrias. Mitocôndrias. Assinale a afirmativa incorreta. Afirmativa incorreta. Afirmativa incorreta. Vamos lá. Para que um se transforme em 2, é necessário gasto de ATP. Para que um se transforme em 2, é necessário gasto de ATP. Se você for analisar direitinho, a quebra da glicose até piruvato, inicialmente ela terá gasto de ATP. Porém, em reações subsequentes, você vai ter produção de ATP, como foi mostrado numa questão anterior, em que ocorria o consumo de 2 ATPs e logo depois a produção de 4 ATPs, dando um saldo positivo de 2 ATPs. Certo? Então, para que um se transforme em 2, é necessário gasto de ATP. Então, glicose se transformando em ácido pirúvico, inicialmente eu vou ter gasto de ATP. Inicialmente eu vou ter gasto de ATP. Porém,
Posteriormente, eu terei o quê? Produção de ATP. Mas, para que um se transforme em dois, é necessário gasto de ATP. E isso é verdade. Inicialmente, tem que ter gasto de ATP. Eu gasto primeiro para depois produzir. Vamos lá. Então, aqui eu coloco o item, coloco V. Estou respondendo aqui. Vamos ver se dá certo, né? Porque eu tenho as outras alternativas. Vamos analisar. Pode ter outra mais correta. Letra B. Os elementos 1 e 2 são formados fora da mitocôndria. Os elementos 1 e 2 são formados fora da mitocôndria. A glicose, é claro, ela já é o que? Captada através do processo nutricional, tem nada a ver com questão de mitocôndria. E o ácido pirúvico, é claro, é proveniente da quebra da glicose no citoplasma, então fora da mitocôndria, com toda certeza, verdadeiro. Verdadeiro. B. Os elementos 1 e 2 são formados fora da mitocôndria. Letra C. Na conversão de 2 para 3, não há produção local de ATP. Ó, de 2 para 3. 2 para 3. Não há produção local de ATP. Isso é verdadeiro. O ATP, ou ele é produzido na glicólise, ou no ciclo de Krebs, ou na cadeia respiratória. Na transformação de piruvato para acetilcoenzima A, o que eu tenho é a desidrogenação, perca de hidrogênios e elétrons, a descarboxilação, perca de gás carbônico, e a inclusão de uma molécula de coenzima A. Coenzima A. Portanto, verdadeiro. Em 4 ocorre liberação de gás carbônico. Em 4 ocorre liberação de gás carbônico e formação local de ATP. Verdadeiro. Verdadeiro. Em 4 ocorre liberação de gás carbônico, como a gente viu até numa questão anterior, né? E em 4, né? Nessa figura bem aqui, ó, gás carbônico, tá bom? Ciclo de Krebs. E produção local de ATP. Se lembrem da fosforilação a nível de substrato, né? Então, alternativa D, verdadeira. Alternativa E. Em 5, ocorre a quebra da molécula de água com liberação de oxigênio. Em 5. 5 é na cadeia respiratória. Na cadeia respiratória, olha o que é que nós temos aqui. Os hidrogênios são repassados pela cadeia e captados pelo oxigênio para produzir o quê? Água. Então, o item lá está dizendo que em 5 tem a quebra da água com liberação de oxigênio. De jeito nenhum. Então, está aqui o item é alternativa que você vai marcar como falsa. Falsa. Questão 11. Identifique as fontes, sistemas energéticos que você conhece e, em seguida, mostre uma condição de atividade física em que é a mesma utilizada. As fontes são anaeróbicas e aeróbicas. Anaeróbicas, quando as reações ocorrem na presença do oxigênio, e aeróbicas, anaeróbicas, quando ocorrem na ausência do oxigênio, né, nas reações, e aeróbicas, quando as reações necessitam do oxigênio para que ocorram. Nas fontes aeróbicas, nós temos o sistema ATP-PC, também conhecido como alático, ou sistema dos fosfagênios. E uma atividade que pode representar esse sistema seria os 100 metros no atletismo. Sistema da glicólise, também conhecida como glicólise anaeróbica, ou sistema do ácido lático. Seria o outro sistema, que representa a fonte anaeróbica, e uma atividade que é representativa seriam as provas de 400 e 800 metros no atletismo. Fontes aeróbicas são aquelas representadas pelo sistema da glicólise aeróbica, uma atividade
seria uma atividade que ultrapassa os 2 a 3 minutos, prova de 5.000 metros no atletismo, seria um bom representante. E o sistema de gorduras, que se inicia com o mecanismo de beta-oxidação. Daí o nome, sistema de gorduras ou beta-oxidação. A atividade representativa seria, por exemplo, a maratona, só que a sua representação está lá para os meados, né, ou o final da prova. Tendo em vista que lá até os 15, 20, 25 minutos, dependendo do indivíduo, ele poderá ainda estar utilizando basicamente, em maior proporção, a glicose como combustível, produzindo energia por via aeróbica. Então, temos aí a resposta da questão de número 11. Fontes anaeróbicas e aeróbicas e os respectivos sistemas. Questão de número 12. Conceitue oxigênio de recuperação, determinando suas fases e para que serve cada uma delas. Pessoal, vejam aqui, ó. Conceitue oxigênio de recuperação. É o conceito. Depois vem as suas fases. Depois, para que serve. Então, é uma questão subdividida em 3 tópicos. Você tem que ler a questão para poder entender o que é que se pede. Então, o conceito de oxigênio de recuperação seria a quantidade de oxigênio consumida durante a recuperação após exercício, acima daquela que seria consumida em repouso no mesmo intervalo de tempo. É também conhecido como débito de oxigênio ou EPOC, consumo de oxigênio pós-exercício. Temos aí o conceito de oxigênio de recuperação, EPOC ou débito de oxigênio. Quais são as fases do EPOC ou oxigênio de recuperação ou débito de oxigênio? Fase rápida e fase lenta. Para que serve o oxigênio da fase rápida? Para que serve? Para a ressíntese dos fosfagênios. E para que serve o da fase lenta? Serve para a remoção do ácido lático. E aí, de quebra, eu botei aqui a duração de cada fase. A rápida, de 2 a 5 minutos, e a lenta, de 1 a 2 horas. Tendo em vista a colocação de muitos colegas nas suas respostas, valores muito diferentes daquilo que realmente é verdadeiro em relação ao tempo de duração da fase lenta e da fase rápida. Questão de número 13. Identifique 5 diferenças entre fibras de contração lenta e fibras de contração rápida. Então, aqui, de uma maneira bem simples, as fibras de contração lentas são conhecidas como tipo 1, são vermelhas, são aeróbicas, são de produção lenta de ATP e são resistentes à fadiga. As fibras do tipo 2 são rápidas, são brancas, são anaeróbicas, produção rápida de ATP e fadigam rapidamente. Então, são aqui algumas, porque eu só pedi 5, porém, você pode se utilizar de pesquisas onde você vai ver que, primeiro, não existe somente tipo 1 e tipo 2. Existem suas subdivisões, né? E daí, se você quiser se aprofundar melhor, você pode buscar, né, em artigos científicos os outros tipos e as suas principais características. Tudo bem? Questão de número 14. Conceitue fadiga muscular. Quais os locais prováveis de sua ocorrência? Conceitue fadiga muscular. Ponto. Quais os locais prováveis de sua ocorrência? Essa é a questão. Você tem que entender o que é que a questão está lhe pedindo para que você possa formular as suas respostas. Aí, ó, faça bem direitinho. Ó. Conceito. Conceito de fadiga muscular. É a incapacidade do músculo em desenvolver suas funções normais, relacionadas ao mecanismo de contração e relaxamento. Então, se o músculo não consegue promover a contração e relaxamento adequado, significa dizer que ele está o quê? Fadigado. Fadigado.
Tudo bem? E quais são os prováveis locais de fadiga? Onde que pode ocorrer a fadiga? No mecanismo contrátil, por conta da deficiência de oxigênio, produção de ácido lático, deficiência de glicogênio, deficiência de ácidos graxos, né? Deficiência de fluxo, o fluxo sanguíneo inadequado. Tudo isso aí pode provocar fadiga de contração. É aquela que ocorre no próprio mecanismo contrátil. Pode ocorrer também na junção neuromuscular. É a chamada fadiga de transmissão. Então, nós sabemos que para que ocorra o mecanismo de retransmissão das informações, é preciso o neurotransmissor. E se você tem uma deficiência do neurotransmissor por um uso exagerado, digamos, por um tempo prolongado daquela junção, daquela sinapse, eu posso ter o quê? A fadiga de transmissão por deficiência do neurotransmissor. E essa fadiga ela pode ser a nível desse sistema nervoso central, o que é conhecido como fadiga central. É aquela que, por conta do processo catabólico que está ocorrendo em grande proporção nos músculos, podendo provocar lesões e que venham a prejudicar até o próprio funcionamento do organismo como um todo, o sistema nervoso central passa a inibir a atividade muscular para que esses catabólicos não sejam produzidos em grande escala e assim prejudicar outros sistemas orgânicos. Fadiga central. Certo? Questão de número 14. A questão de número 15 é uma questão que ela é muito, digamos assim, de resposta própria. Ela não é uma questão que você, para você procurar uma resposta disso aqui na internet, para que você possa satisfazer a necessidade da pergunta, fica meio difícil. Mas você que estudou bioenergética comigo, você que trabalhou os conteúdos, que assistiu aos slides, participou de tudo direitinho, você tem o quê? Conhecimento de sistema energético, sabe o que é um ATP, viu o processo de contração muscular, sabe o que é fadiga. Eu só estou pedindo para tu fazer uma relação entre sistema energético, ATP, contração muscular e fadiga. Muito simples. Para que ocorra o processo de contração muscular é necessária energia. Energia. A energia é proveniente da quebra do ATP. ATP, adenosina trifosfato. A ressíntese do ATP está relacionada aos sistemas energéticos aeróbicos e anaeróbicos. E na deficiência de energia, o músculo declina as suas funções, que seriam de contração e relaxamento. Né? Então, está aqui, relacionadas a contração e relaxamento, o que caracteriza o mecanismo de fadiga muscular, ok? Então, temos aí a discussão de 15 questões relacionadas ao processo de contração muscular, bioenergética e também aos conhecimentos a respeito da fisiologia do nosso sistema nervoso. Obrigado pela participação em nosso encontro e até a próxima. Bons estudos!